Bom dia, meninos! Hoje ficou para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo, a migrações internacionais e novas identidades, no capítulo 20. E hoje nós vamos falar sobre os grandes movimentos migratórios. Quem tem o livro pode acompanhar aí na página 318, mas mesmo quem não tenha, pode acompanhar no slide que o conteúdo é o mesmo. Só em forma resumida, mas é o mesmo. Então, nós vamos fazer primeiro a nossa introdução do nosso capítulo. As migrações, a mobilidade é uma característica de praticamente todos os seres vivos. Então, desde a pré-história da humanidade, predomina o nomadismo. Os grupos ou tribos deslocavam constantemente. Então, fundamentalmente, as migrações são movimentos horizontais. Horizontais por quê? Porque tendem a um equilíbrio demográfico, a superfície do globo. Esse deslocamento dessa população, ela é de forma horizontal. Este equilíbrio é realizado inconscientemente, mas qualquer migração tende a estabelecer um determinado equilíbrio. Desde a pré-história, essa humanidade se desloca, à procura de caça, de outros alimentos, frutos e, posteriormente, de pastagem para o gado. Então, desde a pré-história, há esse deslocamento. E esse deslocamento é de forma horizontal. Até hoje, esse modo de vida pode ser encontrado nas bordas dos desertos da Ásia Central e do norte da África, ou nas nações periglaciais, na Península Escandinava. Então, essa procura para sobrevivência, esse deslocamento de forma horizontal, isso se deu desde o início da pré-história. Vamos ver agora a definição de fluxo migratório, movimento migratório ou migração, que logo no início a gente fez a introdução. É o deslocamento da população de um lugar para o outro, podendo ser definitivos ou temporário. Porque nós sabemos, essa migração ela pode ser definitiva, você se mudar de vez, ou pode ser temporário, só por período. Muitos de vocês devem conhecer alguém que vai só no período do corte de cana, para a região sudeste, ou para a região sul, na colheita de frutas, ou em outras regiões, só naquele período. Então, essa migração, ela é uma migração temporária, só aquele período de trabalho. Logo, tem o retorno. Diversos motivos levam as pessoas a migrar. Guerras, condições econômicas desfavoráveis, adversidades naturais, como o clima extremamente frio ou quentes, atividades vulcânicas intensas, entre outros. Vários motivos que levam essas pessoas a se deslocar de um lugar para o outro. Os movimentos migratórios, eles podem ser internos e externos. A migração externa, também denominada migração internacional, ocorre quando a população se desloca entre países. Há dois tipos de migrações externas. Você pode lembrar aí dessas migrações internas de um país para o outro. Quando eu falo assim, de um país para o outro, você já lembra que é migrações externas. Essa imigração corresponde ao movimento de entrada das pessoas estrangeiras em um país. Elas são imigrantes neste país. E emigrante, quando acontece a emigração. A emigração refere-se ao movimento de saída das pessoas de seu país de origem
Essas pessoas são emigrantes no seu país de origem. É só você lembrar de produtos quando nós falamos em produtos exportação e importação. Importação é quando nós importamos para outro país e exportação é quando nós exportamos para outro país. Essas pessoas são emigrantes. Então, se eu moro no país, se eu moro no Brasil e vou para os Estados Unidos, então eu sou emigrante. Eu saí do meu país de origem. Temos a imigração interna. Migração interna corresponde quando a população se desloca no interior de um país. Existem outros 2 tipos de migração interna. Vocês devem ter lembrado que nós respondemos uma atividadezinha na semana passada, como migração perdular, que eu dei até a comparação de quem mora em Elesbão e vem estudar em Valença. Perdular, movimento diário, de um vai e vem da população, que desloca da periferia para o centro e vice-versa. Transumância é o deslocamento populacional que ocorre em certos períodos do ano. O deslocamento populacional que ocorre em certos períodos do ano. Quando eu havia falado para vocês que muitas pessoas moram em Valença do ano, se desloca para outra cidade ou para outras regiões no período do corte de cana. Eles vão para outras regiões. Então, é transumância. As migrações internacionais, Europa, isso aconteceu no passado, no século XIX, ao início do século XX, que a origem dessa população de imigração era europeia, destino, os Estados Unidos, Canadá, Brasil, Sul da América, Sibéria, Austrália. Os principais fluxos migratórios do mundo, atualmente, a área de partida, esses países aí, China, Índia, a área de chegada, América do Norte, Europa Ocidental, França, Alemanha, Reino Unido, Suécia, esses países é o fluxo migratório atualmente. Atualmente, esse fluxo migratório, essas migrações internacionais. Essa migração europeia, na atualidade, os países de origem, você observa aí esse mapa da Finlândia, Polônia, Eslováquia, e sai para onde? Para os países da Noruega, Suécia, Reino Unido, França, Itália e outros. Essa emigração é a saída de pessoas de seu país de origem. Qual o seu país de origem? A Finlândia. Qual os países de chegada? Noruega. Imigração é a entrada. Quando essas pessoas chegam, saem da Finlândia, dos países de origem, e chega na Noruega, eles são imigrantes. É a entrada da população estrangeira num país de chegada. Por isso que eu coloquei esse quadro aí, para ficar bem claro para vocês. País de origem é migração. Saída das pessoas de seu país de origem para outros países. Quando essas pessoas chegam lá, saem de seu país de origem, chegam no seu país de destino, são chamados de imigrantes, porque é a entrada da população estrangeira num país de chegada por um período de tempo prolongado. Então, eu mostrei esse quadro aí para vocês, para ficar mais claro essa migração. É migração e imigração, com E e com I. É a mesmo eu comparei com exportação e importação. Então, na próxima aula, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e um cheiro a todos.